Maravilha. Estão todos aí, irmãos? Não desistiram? Maravilha, hein? Que bom. É isso. Vamos embora então? Eu queria, nessa segunda parte, responder duas questões, porque eu sei que elas serão feitas. E aí eu já estou antecipando. Veja que eu estou tentando diminuir meu trabalho, né? Então, eu vou responder duas questões. A primeira é: por que a nossa sexualidade é como é? Por que eu sou hétero? Por que alguém é homossexual? Por que alguém é bissexual? Qual é a origem da heterossexualidade, da homossexualidade? Essa é a primeira questão. E vou tentar dar uma resposta a mais completa possível dentro do nosso tempo. E a segunda é sobre mudanças de sexualidade. Então, alguém pode... a sexualidade, ela muda? Ou ela é uma coisa imutável, estável, impossível de ser alterada? Eu vou responder essas duas questões. Então vamos lá, a primeira é sobre origem. Irmão, a gente precisa dividir a resposta em duas partes. A primeira parte é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. E a segunda parte é o que a gente pode olhar a partir da ciência, da técnica. Então essas vão ser as duas partes. É claro que o que importa mais para a gente é o que a Bíblia diz. E como isso dialoga com o que a ciência fala. Tá bom? Então, esse é o raciocínio. Por que a sexualidade é como ela é? Por que eu sinto a atração que sinto? Veja que eu não estou falando só de uma atração específica, eu estou falando de qualquer pessoa. Porque os heterossexuais geralmente não se perguntam, mas meu filho está aqui, por que meu filho sente o que sente? É culpa da família? É culpa do pai, da mãe? Então, antes de eu falar da Bíblia e da técnica, nós temos alguns reducionismos para explicar isso. Reducionismos. O que é um reducionismo? É quando você pensa uma estrutura complexa e quer explicá-la a partir de um dos seus elementos. Você reduz a um elemento. Por exemplo, se a gente olhar para aquela parede ali, ó, o que tem nessa parede? Tem cimento, tijolo, não é isso? Tem ferro em algum lugar, tinta, tem um monte de coisa. Então, a parede ela é complexa. Se eu disser para você a parede é tijolo, eu estou fazendo um reducionismo. Mas parece plausível, por quê? Porque tem tijolo. Vocês entenderam? Aí eu posso dizer, a parede é tinta. Mas não tem tinta. Está vendo como eu estou certo? Tem tinta. Então esse é o problema. A gente frequentemente elege um determinado elemento que está na equação, digamos assim, que faz parte, e a gente tenta olhar a sexualidade dos nossos filhos, da nossa própria, da humanidade, a partir deste elemento. Aí a gente comete o reducionismo. Então isso é muito comum, tá? Muito comum. Portanto, não existe uma explicação monolítica, única, para a origem da heterossexualidade ou de outra sexualidade. É sempre um processo complexo de vários elementos. Você precisa aceitar isto. É difícil aceitar porque a gente quer entender minuciosamente, a gente quer entender como uma tabela. Porque a gente quer uma solução. Uma vez que a gente diagnostique a partir de uma tabela, a gente quer um remédio, né? E isso é um problema. Tá? Então, vamos lá. Vamos lá, agora o que a Bíblia diz? O que a Bíblia fala sobre a origem da sexualidade? E aí eu vou ater à homossexualidade. A Bíblia não tem nenhuma teoria de natureza biológica. Vou bem devagar. A Bíblia não tem nenhuma teoria de natureza biológica. Então, por exemplo, nasceu geneticamente hétero ou não hétero. A Bíblia não tem nenhuma teoria de natureza biológica,
A Bíblia não tem nenhuma teoria de natureza psicológica. Então, todas as teorias que você ouvir sobre é assim por causa de um trauma, é assim por causa do pai, isto não está na Bíblia. A Bíblia não tem nenhuma teoria de natureza social ou familiar. É assim porque foi abusado sexualmente. Essas coisas podem até fazer sentido para você, mas a primeira coisa a ser afirmada, elas não estão nas Escrituras. Tem o seu valor? Pode até ter. Eu não estou entrando no mérito nesse momento. Eu estou dizendo que elas não podem ser tratadas como Bíblia. E isso importa, porque nós estamos numa igreja. Né? Nós somos cristãos, nós vamos olhar para o que a ciência fala, sim, mas a gente tem que separar o que é teoria, porque teoria é relativa. Teoria tem uma, tem 10, tem 300. Teoria passa. A Bíblia é a palavra de Deus. O que a Bíblia traz? Ela não traz teorias dessas naturezas. Ela aborda a partir de um prisma. A Bíblia traz uma explicação teológica. Teológica. E não é difícil a explicação. Talvez seja um pouco decepcionante, porque a gente queria mais. Mas a Bíblia fala, e eu já falei, Deus criou e o homem caiu. A queda nos afeta a todos, todos convivem com atrações que podem levar a pecar, uns de um jeito, outros de outro. Isto é o que a Escritura vai nos afirmar. Tanto é que o apóstolo Paulo vai associar o pecado da imoralidade sexual ao coração humano caído. Jesus, em Mateus capítulo 15, vai associar o coração humano caído. As práticas, ali é tratado como prática, não é tratado como identidade, não é tratado como você se constituiu, você nasceu, você é. Na Bíblia não tem um versículo falando não seja LGBT, porque não faz sentido nenhum, não se trata de quem você é. É tão diferente do mundo que Levítico 18 e 20, a lei diz assim, com o homem não te deitarás como se fosse mulher. Se você parar para pensar, é literalmente a descrição de um ato. Não te deitarás como se fosse mulher. Não seja isto ou aquilo, não faça tal coisa. Ele descreve o ato, de tão desvinculado com identidade que é nas Escrituras. Então não tem nenhuma teoria de natureza de constituição biológica, ou psicológica, ou identitária. A Bíblia diz o homem foi criado, o sexo foi criado para unir um homem e uma mulher no casamento. E por causa da queda, toda vez que o sexo não faz isto o quê? Unir um homem e uma mulher no casamento. Ele é pecado. Então, o motivo pelo qual a prática da homossexualidade é pecado é o mesmo motivo pelo qual o adultério é pecado. Por quê? Porque um e o outro não estão unindo um homem e uma mulher no casamento, que é a ordem criacional, que é o propósito da criação da sexualidade. Dois namorados heterossexuais fazendo sexo, que não são casados, eles estão pecando pelo mesmo motivo. Porque a sexualidade foi criada desde Gênesis 1 e 2, o que Jesus confirmou em Mateus capítulo 19, que algumas pessoas falam assim, Jesus nunca falou contra a homossexualidade. Primeiro que Jesus confirmou toda a ordem criacional de Gênesis 1 e 2, de maneira clara, em Mateus 19. Segundo, que Jesus condenou a porneia, em Mateus 15. Porneia é um termo grego que traduz-se como imoralidade, que é genérico para toda relação sexual ilícita. Ora, ilícita em relação ao quê? A lei do Velho Testamento, que o judeu do primeiro século aceitava. Então, ela inclui os pecados heterossexuais e os pecados não heterossexuais. Então, de maneira indireta, Jesus está condenando as práticas de imoralidade, seja elas quais forem. Tá? E assim, o mandamento de amar o outro não inclui ter intimidade sexual com essa pessoa.
Não, porque às vezes eu ouço umas pessoas falarem, né, elas dizem assim, eu só estou amando fulano, Deus não mandou eu amar? Pô, mas Deus mandou eu amar as irmãs da igreja também, irmão. Eu amo as irmãs da igreja todas, só que isso não inclui, né, algumas coisas. Isso não inclui eu ter intimidade sexual com elas. Que história é essa? Deus mandou eu amar, então eu vou amar. Não, amar não é isso, né? Mas tudo bem, fecha parênteses. Então, a Bíblia tem uma natureza teológica. Aí você fala assim, mas cara, ok, então quer dizer que está todo mundo caído, mas por que que eu sou caído de um jeito e fulano é caído de outro jeito? Aí, irmão, eu vou te responder de uma maneira muito profunda. Eu não sei. Não faço a menor ideia. Porque a Bíblia não explica isso. A Bíblia não explica isso, tá? Não explica. Eu não sei porque. Eu sei que é a queda, eu só não sei por que que alguém nasce. Vamos mudar de assunto, né? Eu não sei por que que alguém nasce doente, outro nasce são. Eu não sei. Eu não sei por. Eu sei que é a queda. Por que que o cara tem um câncer aos 9 anos, leucemia, e eu não? Eu não sei. Porque eu sou melhor? Eu não sou melhor. Por que que alguém morre num desastre natural e eu não? Por que que você é feio e eu sou bonito? Eu sei que tem a ver com a queda que você levou aos 3 anos. Bateu a cara. Né? Então, por que que a miséria? Alguém nasce miserável num país em guerra e outro nasce na Coreia do Sul. Irmão. Maravilhoso. Né? Porque eu não sei. Né? Tem a ver com a queda, a miséria, a morte, a doença, mas eu não sei, porque a Bíblia não explica isso. E eu sei que é difícil de contentar, mas este é o fato. Então, se a gente vai pensar o que o mundo diz, entenda que a Bíblia não está nesse debate. A Bíblia não está debatendo se é genético, se é o pai, se é a mãe, se é o abuso. A Bíblia não está fazendo esse debate. Esse é um debate extra, que a gente vai ter que dialogar com ele, com muito cuidado, porque ele não é dogma, né? Ele é relativo. É uma outra arena. Então, deixando um pouco de lado o que a gente entendeu da Escritura, vamos olhar para essas teorias. Né? A melhor maneira de você entender a sexualidade de uma pessoa, do seu filho, de uma criança, de qualquer um, é entender que a sexualidade, já disse, é complexa e eu vou separar em 3 grandes eixos. Então, imagine 3 grandes eixos que eles se articulam, eles são dinâmicos. 3 grandes eixos. Eles estão dentro da nossa vida e eles, de maneira complexa na nossa história, vão se articular. O primeiro eixo, que é constitutivo da sexualidade de todos nós, é o biológico. Sim, você tem, habemus corpum. Nós temos corpo. Né? E o biológico faz parte da equação. Ah, pastor, então é genético? Não, irmão, não é determinismo, não é reducionismo, é a mesma coisa, tem tijolo, mas não estou dizendo que é tijolo. Tem corpo, tem gene, tem cromossomo, e essa ideia de que que a biologia define quem nós somos, eu vou trazer uma notícia para lhe dar. A ideia de que a biologia define a sexualidade foi muito popular no final do século XX. Hoje ela está em crise, até no mundo. Então, talvez você esteja um pouco atrasado, né? Porque nem o movimento LGBT acredita mais nesse negócio, que acreditou no passado. Por quê? Porque no passado era mais ou menos assim, década de 60, 70, era assim, ó. Não, você nasceu hétero, ou nasceu gay, ou nasceu o que seja. Porque isso é a sua genética. Aí começaram a estudar, né, genes, fizeram pesquisas. Tem 2 pesquisas famosas, que é com hipotálamo, isso já na década de 90, 80, 90. O hipotálamo de cadáveres de pessoas homossexuais, que tentava achar o tamanho do hipotálamo, para achar ali aonde é que está a estrutura biológica que define que o cara é hétero ou o cara é gay.
E aí esses negócios nunca foram conclusivos. Você acha esses estudos fácil no Google, muito fácil. Tem um outro estudo de gêmeos idênticos, né? Que os gêmeos idênticos têm a mesma carga genética. Então, a teoria era, poxa, se é a mesma carga genética, então eles têm que ter a mesma orientação sexual. Aí foram pesquisar, e é sempre inconclusivo, porque vai lá, mais ou menos a metade compartilhava da mesma orientação, mais ou menos a metade não compartilhava. Fizeram estudos até um pouco anedóticos, né? Como, por exemplo, o dedo indicador das mulheres. Né? Então, tinha um estudo antigo, né? Quer dizer que se o dedo indicador da irmã for maior que se o dedo anelar for maior que o médio, é lésbica com certeza. Não olhe agora. As irmãs estão analisando. Não é brincadeira, esse estudo existiu. É que isso não faz o menor sentido, tá? O menor sentido. Mas muitas coisas desse tipo foram tentadas. O anelar, estudar as moscas, estudar o hipotálamo. Então, a confiança era na biologia, né? Vamos achar o marcador. Aí veio, para quem é da área aí, eu não sou, mas houve o desenvolvimento do genoma humano, justamente no final do século XX, e essa tese foi perdendo espaço porque não se achou o tal do gene, né, da tal da estrutura, nunca se achou isso. E esse é o primeiro elemento, então perdeu força essa ideia, e aí vem o segundo elemento que sepultou meio que de vez, que ele é cultural, é o elemento da revolução do gênero. Eu vou explicar de maneira breve, não vai dar tempo de a gente entrar em detalhes. Eu falo mais na formação, porque gênero é um assunto importante. A evolução do gênero, em breves palavras, significa, basicamente, que o corpo da pessoa que nasce é irrelevante na definição de quem ela é, se ela é homem ou mulher. Porque você pode ser mulher a partir de qualquer corpo. Basta você se perceber, você se definir, você se enxergar. Vocês estão me acompanhando? Então, o gênero é uma ideia abstrata, eu sou homem, e isso não está vinculado ao meu corpo. Eu sou livre para ser quem eu quiser ser. Construir a ideia. Construir, ó. Construir, não nascer. Construir. Eu nasci com um corpo X. Por acaso ele tem vagina ou pênis. Agora, quem eu serei, nada tem a ver com isso aí. Porque se tiver, você é sexista. Porque se você é definido, então, pela sua biologia, só existe homem e mulher. Macho e fêmea biológico. Né? É exatamente o contrário do que se entende, do que se ensina hoje. Portanto, aí tem aquela frase famosa da pobre da Simone de Beauvoir, que escreveu um livro deste tamanho, a gente só sabe uma frase, que é: não se nasce mulher, se faz mulher. Você já viu essa frase? Que a mulher é feita, então ela não nasce. O que ele está dizendo? Que a biologia é irrelevante. Você sabe, veja como a Terra plana capota. Quem é que defende a importância da biologia hoje? São os crentes. Porque são os crentes que ficam dizendo assim: não, o corpo importa. Se nasceu de um jeito, aquilo tem que ser levado em consideração. São os entendeu como virou? Então, a ideia de que tudo é genético, tudo é biológico, está em crise há muito tempo, até fora da igreja. Né? Agora, então vamos lá, vou voltar ao que eu falei. O eixo biológico existe. Ele existe, ele é importante, ele faz parte da equação. Você nasce com características, é verdade. Você nasceu lá, tem o seu corpo e as suas características, os seus interesses. Nem sempre aquela pessoa nasce e desenvolve certas características de acordo com o estereótipo. Tem esse detalhe. Tem muita gente que não está de acordo com
com o padrão da maioria, e essa pessoa vai sofrer. Independentemente se ela é gay ou trans, não interessa, ela só vai sofrer porque ela não se encaixa no que se espera para o menino ou para a menina. Pelo jeito que ela se mexe, porque o menino é muito sensível, aí já está fora do estereótipo. Estereótipo é um padrão que é necessário e sempre vai existir, só que é um padrão que não consegue representar todo mundo. Ele não veio da Bíblia, ele é cultural, ele muda. Cada país tem um estereótipo, cada época tem um estereótipo. A minha esposa estudou no colégio adventista e lá se joga, não, era proibido jogar futebol, porque era coisa de homem. Isso na década de 90. Minha filha estudou na mesma escola. O futebol mais procurado na década de 2010 era o de mulher. Porque o estereótipo muda. Então veja, as pessoas nascem com várias características. Só esse elemento já produz uma série de problemas em algumas pessoas, porque elas nem sempre estão de acordo com as nossas expectativas e com a da cultura. Ah, nasceu gay. Não, não nasceu gay. Essa é uma afirmação irresponsável. Nasceu trans. Irresponsável. O que você pode dizer é que aquela criança tem características que não estão de acordo com o estereótipo. Isso você pode dizer. Não estão de acordo com o estereótipo. Mas isso acontece em vários níveis. E ela precisa de ajuda, porque ela precisa de afirmação. Ela precisa de mais afeto e aceitação. E menos cobrança. Porque se for cobrança, vai atrapalhar ainda mais, porque todo mundo vai cobrar. Todo mundo vai cobrar. Só para você entender o que é estereótipo. Vamos lá, aqui, ó. Todas as mulheres repitam a palavra amém. 1, 2, 3. Mais alto. 1, 2, 3. Agora os homens. 1, 2, 3. O que aconteceu? O amém das mulheres foi mais agudo que dos homens, correto? Isso é o estereótipo. É a maioria. Mas veja, se eu ouvir o amém individual de cada pessoa, o que pode acontecer? Pode facilmente ter um homem que tem um amém mais agudo que uma mulher. Você entendeu o que eu estou falando? Então, embora seja natural esse estereótipo, ele sempre vai existir, porque a maioria é assim por natureza, por questão biológica, por questão natural, existem pessoas, e às vezes nós mesmos, em alguma coisa a gente não bate no estereótipo. Só que para algumas pessoas isso é mais dramático, porque é o jeito que anda, é o interesse. E aí, irmão, aí não joga bola, não é homem. Essa menina é muito... Porque menina é calma, menino é agitado. Aí a menina é agitada. O que aconteceu? Demônio? Não, é que ela nasceu... Ela não é menina? Não, é que ela... Ah, você está dizendo que homem, então, não é agitado? Não, a maioria é agitada, você está certo. É que aquela pessoa ali, ela não corresponde ao que é a maioria. Mas então eu vou obrigá-la a corresponder. É meu filho? Irmão, aí você vai lascar um pouquinho mais, eu vou te explicar por quê. Uma vez uma mãe me procurou, ela tinha uma filha adulta, só que ela falava da filha como se ela fosse criança. Problema. Ela falava da filha como se fosse criança. Aí a filha dela era lésbica. E ela achava que ela tinha que ensinar para a filha o que era ser mulher, que são coisas completamente diferentes. A pessoa que tem atração pelo mesmo sexo não necessariamente sabe que é mulher, não é? Mas tudo bem. Então ela fazia assim, a filha morava em outra cidade, quando ela chegava na casa, ela me contou, pastor, eu estou ensinando para ela, como se ela fosse uma criança, o que é ser mulher. É mesmo? O que você faz? Então, ela chegou em casa, meu marido estava lavando o carro. Aí ela disse, eu quero lavar o carro com meu pai. O que foi que eu disse? Não, isso é coisa de homem. Informação que eu não tinha. Eu não gosto de lavar carro. Quase descobri que eu sou mulher.
Aí ela disse, meu marido foi fazer o fogo do churrasco. Ela disse, eu quero fazer o fogo com meu pai. Aí eu disse, não, isso é coisa de homem. Agora imagina que fosse uma criança, vamos lá? De 6 anos. Aí você fala assim, pô, esse menino está estranho, eu vou ensinar o que é ser homem. Essa menina está muito, eu vou ensinar o que é ser mulher. Quero lavar o carro. Não, isso é coisa de homem. Aí você se sente muito bem, falou, tá vendo? Eu sou um pai que estou ensinando a verdade. Agora, irmão, vamos lá, raciocina com uma criança. É assim, ó, a criança tem 6 anos, ela vê o carro e o sabão. Aí ela fala, que legal, gostei daquilo ali. Aquilo deve ser divertido, muito bacana. Eu quero ir lá e fazer aquilo. Aí você diz assim, isto é coisa de homem. Aí a criança faz, não, eu não vou fazer, porque eu não sou homem. Ela vai te obedecer. Só que aí ela já quis. O segundo raciocínio é, por que que eu quero fazer uma coisa e acho tão divertido fazer uma coisa que é coisa de homem? Eu não sei. Por que que eu quero isso, se eu sou menino? A mãe, ao invés de ajudar, ela está colocando mais insegurança na cabeça da menina que está fora do estereótipo. Porque ela está empoderando o estereótipo. Meu filho está muito, eu vou matricular no futebol. Eu sei que você está bem intencionado. Só que seu filho vai lá e ele vai ser humilhado jogando bola. Provavelmente, ou possivelmente. Porque ele não joga bola, ele não gosta, ele não quer. Quando ele for humilhado, ele vai provar para ele mesmo que ele não tem aquilo. E você está dizendo que para ser homem tem que ter aquilo. Mas não é a Bíblia que está dizendo, é você. Então, ao invés da gente ajudar, quando a gente força, nós estamos estamos desafirmando. E o que eu faço? Você tem que afirmar o seu filho independentemente do que ele gosta ou não gosta. Não gosto, meu filho, você é um homem, filho de Deus, eu te amo, eu vou ficar com você e você é um homem, ponto. Não precisa, você precisa saber que você é homem. Ah, mas eu sou sensível. É homem, um homem sensível, está tudo certo. É sensível? Legal, sensível. Ah, mas os outros não são, você é, e você é homem. Ao invés da gente empoderar o estereótipo, a gente precisa afirmar quem ele é, independente das características. Eu não estou dizendo para você incentivar nada, eu não estou dizendo para você dar uma Barbie ao seu filho, eu não estou dizendo nada disso. Então, isso são as características que as pessoas nascem e já têm trabalho quando não nasce como a gente queria, ou como a sociedade queria. Esse é o primeiro elemento. O segundo eixo é o eixo do aprendizado. O primeiro é o biológico, o segundo é o aprendizado. Aprendizado significa que, sim, mais uma vez, não é determinante, mas as nossas relações fazem parte da equação, da formação. Então, lógico, seu pai é importante, sua mãe é importante. As experiências de violência são aprendizados, infelizmente. Fazem parte das nossas relações, elas estão inseridas no contexto. Mas não é que é só isso, é sempre isso. Que você vai entender o terceiro eixo, tá? Então, sim, a sexualidade tem um elemento de construção. Lógico, você não nasce sabendo tudo. Eu costumo comparar com o ato de falar. Porque eu estou falando português, correto? Para eu falar, eu tenho que nascer com a biologia, não tem? Então, se eu não tiver os órgãos, eu não falo. Mas se eu tiver só os órgãos e não viver em um lugar onde pessoas falam, eu vou falar? Mesmo tendo todos os órgãos, eu não vou falar. E onde foi? E aí eu vejo, a minha fala tem um sotaque, porque eu fui criado em um lugar. Então, isso que eu estou fazendo aqui é algo extremamente complexo. Tem a ver com a biologia, tem a ver com o que eu aprendi, aonde eu aprendi, porque se eu tivesse sido criado no Rio Grande do Sul, eu falaria diferente. Sem contar na língua diferente se eu tivesse criado em outro país.
Então, a sexualidade é complexa, ela tem a ver com os nossos aprendizados, ela tem a ver com as nossas características de nascença. E por último, e agora o negócio fica pior, o último elemento é a subjetividade. Subjetividade. Você vai entender, não é difícil. É que o seu filho, ele é irrepetível, ele é inédito, ele nunca existiu ninguém como ele, nunca existiu ninguém como ele. E o fato de cada um ser inédito, de cada indivíduo ser único, significa que nós elaboramos, reagimos ao que nos acontece na vida de uma maneira subjetiva, de uma maneira única. Então veja, se você tem 10 crianças e tira o pai delas aos 5 anos, de todas, elas vão ter a mesma reação à ausência dos pais? O que você acha? Não, cada uma vai elaborar, cada uma vai reagir a isso da sua forma, subjetivamente. E isso bagunça tudo. Porque há uma imprevisibilidade. Uma imprevisibilidade. Toda vez que nasce um indivíduo no mundo, aumenta a imprevisibilidade. A entropia aumenta. O caos aumenta. Por quê? Porque tem mais um elemento no sistema que você não sabe o que vai acontecer. Quando Hitler nasceu, meu Deus, nasceu uma criança, você não sabe o que vai acontecer. Então, é por isso que você diz assim, mas eu criei na igreja, nós somos pais presentes, ele não foi abusado, e por que ele tem atração? Porque a sexualidade não é apenas a formação familiar e de fé. A sexualidade é o mundo todo. É como eu nasço, é como eu me relaciono, é como eu elaboro e como isso se dá. Não existe, irmão, eu leio, pesquiso esse assunto há 20 anos. Eu pego um livro de um cara que é um doutor no assunto, ele diz assim, eu não sei. Porque tem isso. O problema é que você vai no TikTok e tem um menino de 13 anos, com 3 pelos pubianos. Ainda não cresceram todos. E ele sabe, irmãos. E ele explica. E tem muita certeza. E diz, não, mas é porque isto é por aquilo. E veja, agora vamos lá. Deixa a sua curtida. Esse é o nosso problema. Porque a gente quer saber na tabela, a gente quer ter o resultado. Porque a gente quer resolver o problema. Ah, então, ó, se é falta de pai, que é uma teoria psicanalítica, eu estava falando sobre isso com os pastores, né? Porque muitos crentes olham para essa ideia, é por causa da falta do pai, a mãe, não sei o quê, então isso parece cristão. Isso é uma teoria antiga da psicanálise. Tem o seu valor, irmão, pode até fazer sentido, porque está falando das relações, é claro, faz parte da equação. Faz sentido? Faz. Se a pessoa falar isso, ela está mentindo? Não, ela não está mentindo. Aquilo foi importante para ela, escute. Se a pessoa passou por uma violência, ela está dizendo que aquilo foi importante para ela, você vai falar, não, eu aprendi que não foi isso. Não, irmão, você deixa ela falar. Aquilo é importante. Aquilo faz parte. Está tudo certo. Aquilo tem de ser tratado. E quando ela for tratada do medo, da ansiedade, da culpa, da vergonha, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Vai. Se ela não teve pai e a gente vai ministrar a paternidade, está tudo certo. Quando ela encontrar Deus como seu pai, ela vai melhorar? O que você acha? Vai. O problema é que não é essa a expectativa. A expectativa é assim, eu vou achar a causa, eu vou tratar a causa da homossexualidade, eu vou virar hétero. Eu vou virar hétero. Eu vou resolver
quando eu remediar o que me ensinaram o que é a causa. Mas não funciona assim. Não funciona assim. E aí vamos para a segunda pergunta, que eu tenho que acabar. Que hora que acaba mesmo, a minha parte aqui? Não, pode não. Que hora que acaba? Umas é muita coisa. Não, estou no tempo. Eu pensei que estava... Estou no tempo. Então vamos lá. Isso tudo sobre origem, tá? Aliás, faltou falar uma coisa. Eu sempre acho que eu não preciso dizer isto, mas aí eu tenho Instagram, né? E a idiotice é grande no mundo. Aí eu vejo as pessoas falarem, né? Então, desculpa falar idiotice, né? O que eu quis dizer é que né, as pessoas ficam dizendo, é um demônio. Irmão, não tem na Bíblia. Então, já que a gente está falando de origem, né? A Bíblia, eu não falei disso. A Bíblia não tem demônio da homossexualidade. Isso não existe na Bíblia. Não existe. Pega todos os textos, todos eles são associados ao pecado, ao coração humano. Demônio, inclusive, tem um comportamento que o Jesus Cristo, nosso Senhor, associou a um demônio. E é engraçado que eu nunca vi ninguém possuído por esse demônio. Porque Jesus falou que tem uma coisa que a gente faz que vem do diabo. O que é? Imagina se ele tivesse dito que era alguma coisa sexual, né? Ele falou que o diabo é pai da mentira. Ele, com todas as letras. Jesus, não foi? Né? Jesus. Pai da mentira. E é engraçado que quando a gente mente, a gente não fica assim, eu acho que eu estou possesso. Nunca chegaram no gabinete pastoral e falaram assim, irmão, meu filho mentiu 3 vezes. Eu comecei a ungir com água para expulsar o capeta dele, porque ele mentiu 3 vezes. Eu nunca vi. E está associado ao demônio. A mentira, o engano. Então o Satanás existe, irmãos, vamos falar disso, né? Existe. E o diabo, ele engana. Que ele engana o quê? Ele quer nos enganar sobre quem nós somos, sobre quem Deus é, sobre para que serve a nossa sexualidade, sobre a confiança no nosso próprio ego. Deve ter o seu papel de nos enganar. Agora essa coisa vai me possuir, isso não faz sentido na Bíblia. Aí tem a outra tese da origem da maldição. Também eu sempre acho que não precisa mais, mas eu tenho de falar. Né? Então vamos lá, irmão, maldição. Eu vou lhe dar uma estratégia para responder esta pergunta. Eu vou responder da seguinte forma: imagina que você tem 350 maldições no seu couro. Legal, vamos imaginar, tá? Tá tudo aí em você. Eu estou tomando isso como verdade. Não é porque o seu pai era sua mãe era e dá. E aí você está com um monte de maldição. Aí, irmão, Jesus foi lá e te salvou. E o que você continua com as maldições? Mas como é que faz sentido um negócio desse? Mas você continua com a maldição como? Então, irmão, assim, não é discussão se a maldição se a maldição ou não. A questão é, irmão, em Cristo, não tem maldição mais, irmão, que ele levou no madeiro. Aliás, a maior maldição era do pecado, era a morte. E se essa foi resolvida, qual é que não vai ser? Aliás, essa foi resolvida com um negócio chamado ressurreição. O Novo Testamento chama de o último inimigo. Se venceu a morte, venceu tudo, não tem isso de maldição. Entendeu? Então, se você ouvir por aí, cuidado, porque isso aí é uma doutrina que faz sentido nenhum no Novo Testamento. Então, vamos falar da segunda pergunta, que é sobre a mudança, né, da sexualidade. Então, irmãos, a nossa sexualidade deixa eu começar respondendo da seguinte forma. Eu falei um pouco sobre isso. O nosso objetivo, a igreja e a família, e aí para mim é a mesma tarefa.
eu já falei isso, né? A nossa tarefa é fazer um discípulo. A igreja é como se ela fosse uma fábrica que só faz uma coisa. Então você vai numa padaria que só faz pão francês. Ele só faz isso. Se você chegar lá e pedir picanha, o que o padeiro vai dizer? Nós não fazemos isso aqui, você entendeu? O que a igreja faz? Discípulo de Cristo. Ela prega o evangelho e faz discípulo de Cristo. Se a igreja não fizer isso, ela está em desobediência. Porque Jesus falou, ide por todo mundo e heterossexualizai toda criatura? E casai toda criatura? Não, façam discípulo. Eu preciso fazer, inclusive o anseio do meu coração para com o meu filho, já falei isso há pouco, é que ele se torne discípulo. É que no fundo, irmãos, eu sei que isso aqui é crise, né? Porque no fundo, a gente quer que ele case e nos dê 30 netos. Porque a gente talvez coloca nisso a realização. É que talvez a gente não está muito convencido de que o que realmente importa é ele ser um discípulo de Cristo. A gente está querendo algumas outras coisas a mais num pacote premium do discipulado. Porque como é que a pessoa vai ser só discípulo? Vai ter só Jesus? Não, eu quero mudar, eu quero casar, eu quero... Porque vem as pessoas olham para mim e falam assim, mas pastor, para você é fácil, você é hétero, você casou com quem você quis. Eu não tenho atração para sexo oposto. Quer dizer que eu vou viver na solidão, no deserto e seus temores, como diria Djavan? No deserto da solidão. Eu vou ter só Jesus? Veja que pobreza. Tá bom, eu fico só com Jesus. Aí você casa, né? Eu entendo a questão. Porque a gente quer a mudança, né? A gente quer... Está tudo errado. A gente não olha para Jesus como realização, a gente olha para o casamento, a gente olha para a heterossexualidade. Esse é o nosso problema. É um problema de base. É um problema de fundo. A gente tem pena do celibatário. A gente tem pena. Porque, né, ele só tem Jesus. Meu Deus! Ainda bem que eu tenho Jesus e tenho o meu cônjuge. Olha, o que seria de mim? Então a gente nem entende como é que... Não entende no Novo Testamento. O Novo Testamento não deveria fazer nenhum sentido para a gente. Porque o Novo Testamento não nos promete, irmão. Ele não nos promete. Ele não diz assim, você vira discípulo, você será rico. Ele não diz isso. Você vira discípulo, você vai casar. Ele não promete isso. Você vira discípulo e você vai ter filhos. Ele não promete que você vai ter filhos. Você vira discípulo e você vai ter uma outra coisa. E ele só diz que é isso, Jesus é a vida. Aí a pessoa, então, ela fala, ela diz assim, é injusto. Eu preciso mudar, porque é injusto. E quando eu ouço isso, eu lembro, para responder isso, eu lembro de uma passagem que é do jovem rico. Vocês estão ligados no jovem rico? O jovem geralmente não tem dinheiro, irmãos. Mas tinha um cara que era o jovem rico. Era um cara jovem, bonito, moral, tomava banho. Bom, cumpridor dos deveres, pagador de boleto, pagava os seus impostos. Ele era muito bom. Ele era tão bom. Se ele chegasse para você e falasse, quero casar com a sua filha, você falaria, case comigo. Ele era muito bom. Ele chegou para Jesus e falou, estou querendo entrar para o The Chosen, 5ª temporada. Quer entrar? Eu tenho uma proposta para você. Agora veja a proposta maravilhosa, né? Presta atenção. Você que é um homem de negócios? Jesus disse assim, eu tenho uma proposta, você quer ouvir? Eu quero. Presta atenção.
Ah, então você quer meu discípulo. Aí você pega então tudo que você tem, todos os bitcoins. Pega tudo que você tem no Itaú. Cada centavo. Aí você pega nas fazendas todas no Tocantins. Até as fazendas no Tocantins. Tudo que você tem. Aí tudo que você tem, aí você faz o seguinte, você acha um pobre. Um pobre. Uma vez eu vi um pobre. Lá no Bom Retiro. Aí você dá para o pobre tudo que você tem. Pô, que legal. Aí, e agora? E agora? E agora? Aí você me segue. Olha que proposta maravilhosa. Irmãos, o jovem rico fez as contas. Assim, peraí, deixa aí. Então, tá, Jesus, tudo que eu tenho. Porque não é só o dinheiro, eu vou chamar de projeto de felicidade, garantia, vida pronta. Eu aqui, ó, conforto. Minha vida tá, eu mando nela, tá aqui. Ele olhou para Jesus, olhou para aquilo ali, Jesus magro, cabelão. Ele falou assim, talvez tenha dito, mas aí é injusto, né? Por que você se chegar com um pobre que tem 1,85 no Nubank e pedir, entregue tudo que você tem e me siga? Ele diz, aceita as Pix. Eu não, é porque eu tenho muito a perder. Irmão, ele olhou para Jesus, ele não estava falando com um anjo, porque talvez você fale assim, poxa, mas se um anjo aparecesse e me dissesse, negue a sua vida, confie em Cristo, aí eu mudava. Ele não estava falando com um anjo. Ele não está falando com um demônio, ele não está falando com um apóstolo, ele não está falando com um pastor eloquente, ele não está falando com um vendedor de plano de saúde. Ele está falando com quem? Com a segunda pessoa da Trindade. Ele estava falando com Deus encarnado e não foi suficiente. Ele olhou nos olhos de Deus e foi embora, porque ele confiou mais no projeto de felicidade dele. Quando você fala assim, é injusto, é que você está seguinte raciocínio. Se eu tiver o casamento que eu quero, com a pessoa que eu quero, com a vida que eu quero, eu seria tão feliz e pleno, maravilhoso. E Jesus está atrapalhando a minha felicidade. Porque você confia no seu próprio coração. Então, querido, o Evangelho não tem uma proposta que é assim, você virá discípulo, aí você vai ganhar o casamento, a heterossexualidade. O Evangelho é sobre você confiar em Cristo. A Bíblia diz que aquele que perde a sua vida a salvará. O jovem rico salvou a sua vida. Ele salvou a vida. E ele a perdeu. Então a mudança do Evangelho é a mudança da independência para o discipulado, que é a mudança central. Mudança de atração, dito isto, mudança de atração é possível? Na verdade, sim. Embora não seja esse o nosso objetivo. Por que não vai ser o nosso objetivo? Além do que eu já acabei de falar, tem um outro detalhe. A Bíblia não tem um passo a passo para virar. Aí, se não tem, eu vou ter de importar de onde? Vou ter de importar de algum lugar e a gente se perde, porque a gente começa a colocar coisa. Criar processos. Ah, eu vou discipular essa pessoa, então eu tenho que ter um processo extra. Não, ele tem que virar discípulo de Cristo. Pode ser que as atrações se alterem? Sim. Mas isso é um processo natural, que vai acontecer em algumas pessoas, outras não, que não é controlado pela igreja. Mas quem disse isso? Irmãos, vejam. O mundo
hoje prega que a sexualidade é fluida. O mundo prega que é fluida. Então, até no mundo, fala-se de mudança de sexualidade. Esses dias, vocês devem acompanhar o ministério. O profeta menor, o Janequim, nos ajudou. O Janequim deu uma entrevista. O Janequim está entre Abacuque e Cláudia Leite. Ele falou uma coisa interessante, ele falou assim, porque o movimento gay estava pressionando ele para que ele se assumisse. Vejam as fofocas profundas dos profetas. Porque ele queria. Aí ele falou assim, mas a minha sexualidade é fluida. E eles não aceitam que ela é fluida. O que ele está dizendo? Que ele não vai se definir em uma coisa, entendeu? Que ele é e não é, e uma hora é isso, outra hora. Mas e isso está tudo bem, porque a sexualidade muda. Eu estou citando gente do mundo, você entender o seguinte, que essa ideia de fixação de sexualidade já caiu no século XX. Você está muito atrasado. A coisa de que... Lembra que eu falei que caiu a ideia de que é genético? Caiu a ideia de que é fixo também. Mas caiu no século XX. Por quê? Porque no século XX, a tese era, você nasceu e você é imutável. Hoje a tese é, você não nasceu nada, você se constrói e você pode ser o que você quiser, inclusive provisoriamente. Você pode ser o que, quantas vezes você quiser, do jeito que você quiser, de todas as possibilidades possíveis. Porque, possibilidade possível, ficou ótimo. De todas as possibilidades. Porque há uma ansiedade no contemporâneo. Uma vez que ele assume uma identidade, ora, se existem 60 supostas identidades, se eu assumo uma, eu estou perdendo 59. Então é melhor não assumir nada. Eu sou, eu estou. Ela é nômade. Então, o preceito de que sexualidade não muda não faz sentido nem no mundo. Agora, não é isto que a igreja vai ficar fazendo. Terapia para sentir, casar. Tem gente que casa, tem gente que não casa. Tem gente que casa completamente errado, que casa para virar hétero, que é um processo em que as pessoas começam a fazer as coisas na igreja não para buscar a Deus, mas para buscar a heterossexualidade. Essa pessoa vai se frustrar, porque ela está num jogo de barganha. E ela vai virar o melhor crente da igreja, tá? Ela vai orar mais, ela vai ler a Bíblia toda, ela vai virar líder, ela vai servir, ela vai para missões, ela vai casar, porque ela está fazendo, se eu fizer tudo isso, não é possível que Deus não vai me dar o que eu quero. Só que, irmão, se Deus é um método e você, ou uma versão sua, é o fim, isso é o evangelho? Isso é outra religião. E muita gente se perde nisso. E às vezes a igreja pressiona. Porque eu preciso marcar, eu preciso dar um marcador de conversão. E o marcador é o casamento, e o marcador é não sei o quê. Então é preciso entender que essas coisas acontecem. Tem gente que sim casa. Eu tenho vários conhecidos. Toda vez eu pergunto, e aí você fez o quê? Ninguém tem a resposta. Cada um é uma vida, é um jeito. Eu fui vivendo, fui para a igreja, papá, um dia foi, pá. Não tem forma. Porque o centro é Cristo, é ali que o foco é aqui. O foco é aqui. Esse é o evangelho. Amém? Eu terminei antes, não tem problema, a gente dá mais tempo à pergunta. Vamos a elas, por favor. Pastor Raquel, obrigado pela exposição. Vou pedir para, por favor, se assentar. Irmãos, a gente recebeu bastante perguntas, os outros irmãos estão tentando organizar. A gente vai tentar juntar, porque tem perguntas de pais, tem perguntas de professores, tem perguntas também sobre até como lidar com essa questão na igreja. Eu vou pedir só a compreensão dos irmãos e aproveitar, como a gente falou, a gente pediu para o pastor Heiker expor os módulos que ele tem já. São 2 módulos. Pastor Heiker, se eu estiver errado, por favor, me corrija. 2 boxes, né? O primeiro box são 2 boxes de 4 módulos cada um.
O primeiro box, ele trata sobre a homossexualidade, o problema do homossexualismo, né? O segundo box, ele trata de uma forma abrangente sobre a sexualidade, desde as crianças até os adolescentes, para os pais. Não só a situação da homossexualidade, mas como a gente abordar a questão da sexualidade em casa. Eu estou falando isso porque muitas das perguntas que a gente está recebendo são sobre questões domésticas, né, familiares, e provavelmente vai estar coberto nesse material do box 2, né, do segundo box, só para os irmãos terem esse recurso. Então, eu vou agora passar para as perguntas. O pastor Heiker é muito preparado, corajoso. Ele falou, pastor, a gente vai passar as perguntas antes para o pastor? Ele falou, não, Rodrigo, pode ficar calmo. Pode mandar aí. Pode disparar. Meu filho, eu ignoro também. Como a gente recebeu bastante pergunta, talvez fique um pouco desorganizado, mas eu vou começar. Uma das questões que a gente tem com o pastor Heiker tem esse ministério há muitos anos, né? E ele acaba sendo buscado por outros irmãos para lidar com isso na IP Alpha também, né? Essa é uma pergunta mais de organização eclesiástica, o pastor falou. Pastor, como a sua igreja acolhe pessoas homossexuais? E como esse acolhimento é trabalhado com os demais membros, especialmente no departamento infantil? Então, eu vou tentar responder direto, mais breve, né? São perguntas muito grandes. Irmãos, a maneira como a minha igreja, ou qualquer igreja, precisa acolher, primeiro, é lembrar da missão da igreja. A igreja não é um lugar para pessoas legais, bacanas, que eu gosto. A igreja, ela tem uma missão de alcançar as pessoas no campo missionário no qual Deus nos colocou. Então, é inevitável e ela precisa ser tratada como qualquer pessoa. Esse é o grande desafio. O desafio é que não há dois evangelhos, não há dois cultos, um para hétero, um para LGBT, não tem duas mensagens, não tem dois lugares, é tudo no mesmo lugar. E essa é a sociedade e é assim que a gente vai tratar. Você falou dos membros. É preciso ensino. Ensino. É o que a gente está fazendo aqui. A melhor maneira de você ser uma igreja mais acolhedora e bíblica, porque a gente zela por ser bíblico. A gente sabe que no Brasil, em São Paulo, fundamentalmente, vivemos uma crise grave, né, de igrejas que se chamam afirmativas, que para mim são igrejas completamente equivocadas, né? E elas tentam resolver esse problema a partir da desconstrução da escritura, das verdades das escrituras. Isso é um erro grave que piora tudo. Então, não é pela desconstrução da doutrina, é pelo ensino a respeito da complexidade do assunto e a volta ao evangelho. Então, eu diria que o centro de tudo é ensinar. Ensinar da maneira que a igreja ensina, na escola dominical, no culto, em eventos como esse, no dia a dia, para que as pessoas saibam minimamente que o problema da pessoa não é sexual. O maior problema, aliás, o problema maior da pessoa não é sexual, é relação com Cristo. Então, a igreja tem que entender, primeiro se prega o evangelho, assim, não dá para tratar de sexualidade antes da pessoa pregar o evangelho. E o evangelho não é sobre virar hétero, o evangelho é sobre Cristo. Então, é centralidade no evangelho. Tá? Crianças. Irmãos, as crianças são protegidas de todo mundo na igreja. As crianças devem ser protegidas de todas as pessoas da igreja, porque se alguém pode ser uma ameaça a uma criança, esse alguém vai parecer que não é uma ameaça. Ora, vamos ser direto? Um pedófilo não tem cara de pedófilo. Seja lá o que você acha que é uma cara de pedófilo. Ele é justamente o contrário. Então, a proteção das crianças é um sistema, inclusive na minha igreja, foi feito lá o PPI, eu acho que é o nome, que é o Programa de Proteção à Infância. Eu não trabalho com isso, tem o Rafael, que é o pastor de crianças, que faz. Então, é feito um programa, um monte de coisa sobre proteção de criança na igreja, de todas as pessoas.
inclusive daquelas que a gente julga insuspeita, porque é justamente aí que se esconde o problema. Então, não adianta, como eu falei no início, né? Então a criança vai conviver com o mundo como ele é. Nós temos que ter a responsabilidade de educá-lo chegando primeiro e trabalhando o evangelho. Então, em resumo, nós, igreja, agimos com graça, entendendo que nós não somos nada por merecimento próprio, e verdade. Nós não abrimos mão do evangelho, de dizer o que é pecado e o que não é pecado. E, ao mesmo tempo, entendemos a compaixão de Cristo. Obrigado, pastor. Pastor, tem essa questão de sexualidade de modo geral, acho que dos pais que estão passando por isso. São duas perguntas. Meu filho tem 5 anos, começou a mexer no próprio corpo como se estivesse masturbando. Como orientar sobre o assunto? Por favor. Sim. Então, a exploração genital, ela é muito comum. Eu vou tirar a palavra, não é muito comum, ela é frequente em muitas crianças. Isso não necessariamente é um sintoma de que está tendo alguma coisa muito grave. Pastor, mas não pode ser alguma coisa? Sempre pode ser, lógico, né? Se tiver um contexto onde há outras coisas, isso pode ser um sintoma. Mas não havendo contexto, é relativamente natural. Isso não é masturbação. Eu sei que você está pensando em masturbação. Não existe masturbação nessa faixa etária, porque masturbação contém o elemento moral, né, o elemento da decisão de autoestimulação genital. Masturbação é um conceito mais da adolescência, da fase adulta. Por quê? Porque a criança não sabe do que está fazendo, ela não tem a intenção nem de chegar no orgasmo, ela não sabe nem que existe orgasmo. E ela não vai nem chegar no orgasmo porque ela não consegue produzir aquilo. Então, isso não é masturbação, ela está apenas explorando a genitália. Pode acontecer por diversos motivos. Eu conheço uma criança que aos 2 anos, ela é menina, ela esfregava assim a genitália nas coisas tal, e, e, e tinha trocado fralda, tinha tirado a fralda, como é que chama? Desfraudado. Desfraudado, isso. E até a coceira, a desfraude, qualquer coisa pode levar a criança a ter esse movimento. Em geral, isso passa. Isso tem um momento e isso vai passando. Virou crônico, ficou muito tempo. Aí você vai investigar melhor, mas não necessariamente está acontecendo alguma coisa. E não há intenção nem moral daquilo, não vai chegar em orgasmo. E se for um menino, né, o pênis fica ereto, é normal. Isso é uma resposta do corpo. Não tem nada de fora, né? É que a mãe ou o pai, quando enxergam isto, está no banheiro, tomando banho e vê isso, é o adulto que projeta na criança os traumas todos e as loucuras todas, e o desespero. É na gente que está, na gente está aquela crise, aí você fica assim, sabe, meu Deus, e agora? E agora, e agora? Porque você está pensando nem em você, né? Nas suas questões. A criança é a criança, ela está lá, ela só está tocando. Então, trate com naturalidade. Se quiser conversa, conversa, é o pênis, dá o nome. E se você ficar batendo na criança para ela não tocar, brigando, tira a mão daí. Você está ensinando que a genitália é suja, é errada, não pode. Você está ensinando meio que o contrário, assim. Isso não vai educar de maneira ok, é só isso, é só o pênis. Você vai educar de uma maneira, aquilo vai virar um obscuro, aquilo vai virar um mito, aquilo vai virar uma coisa assim, de outro mundo. Você vai aumentar o problema. Então, é o que eu diria. É naturalidade, explica. Se a coisa perdurar mais tempo, procure investigar. Pode ser até biológico, pode ser qualquer outra coisa, mas em geral isso acontece assim. Obrigado, pastor. Pastor, a gente também teve algumas questões sobre como direcionar nossas crianças nessa realidade de homossexualismo, homossexualidade, né? Duas perguntas, então, assim. Como devo ensinar meus filhos a tratar um coleguinha que assumiu ser gay? Como pais, agora uma outra pergunta. Como pais, como devemos agir e ensinar os filhos à sociedade? Evitar ambientes que tenham normalizado o homossexualismo ou conviver com eles, sendo firmes em Cristo? Exemplos, escolas, Eu restaurantes, acho que eu já festas. respondi essa pergunta, né? Porque eu respondi no início, né?
você não vai conseguir evitar tudo. Você tem autoridade para supervisionar e evitar o que você quiser evitar. Eu não vou dizer o que você tem de fazer. Então, se você acha não vai naquela casa, não vai, está tudo certo. A minha filha não foi em todo lugar que ela quis e está tudo certo. Ela não manda, ela é criança, ela não manda. Ela é adolescente, até hoje ela não vai. Eu vou avaliar se eu acho conveniente ir ou não. Isso é o seu juízo, é a sua avaliação. E aí os pais são diferentes, né? Ah, pode ver YouTube, não pode, tem rede social, quando vai ter, você vai ter que ter um debate e chegar na conclusão. Né? Quando vai ter celular, isso tudo são discussões válidas. Então há limites, você precisa colocar, mas aí vai no bom senso, vai no que está acontecendo. Agora, em geral, mesmo fazendo isso, você não vai conseguir evitar tudo, então você tem que investir no que a gente falou aqui. Como eu faço? Explica a história. Chega lá, conta. Aí meu amiguinho, então deixa ele procurar você e falar, e fale, olha, tem pessoas assim. Eu achei estranho porque amiguinho, aí me remeteu à infância. E a infância já não é exatamente essa Eram duas demanda. perguntas, eu acho que é por causa disso. Porque a Sim, infância geralmente não vai assumir na infância, né? Aí geralmente é a adolescência. Ah, geralmente a infância é bullying, né? sim. Porque eu tenho um menino efeminado, aí as crianças ficam fazendo bullying. Aí você tem que ensinar a não fazer bullying, você tem que ensinar o que você sabe que é o certo, né? Respeitar a pessoa, entender. Inclusive na discussão não vai nem ser homossexualidade, porque talvez, quer dizer, na infância não é isso que ele está vendo, ele está vendo outras coisas. Quando ele vai um adulto, né? E aí você explica, como a gente falou aqui. Algumas famílias enviaram questões de filhos já maiores, né, que se encontram talvez nesse engano. Nunca abordei o tema de sexualidade com meu filho antes. Hoje ele tem 17 anos e fala que é homossexual. E agora? Qual seria a abordagem e como tentar mudá-lo? Eu vou nesse sentido. É que essa é a palestra toda. Exato. Aí eu não vou repetir a palestra toda. Sou professora de jovens da igreja. Temos jovens confusos e até mesmo homossexual. Apesar de explicarmos que a raiz é mais profunda, identidade em Cristo, como o pastor falou, parece que querem respostas e resultados imediatos. Como ajudar? Então, gente, foi o que nós falamos aqui, né? Então pega tudo que a gente falou e tenta entender melhor a direção que foi dada. Respostas imediatas, jovens que querem respostas imediatas é uma coisa antiga, né? Então precisa entender que a vida não é assim, não funciona assim, nunca vai funcionar. A frustração é importante. Acho que a gente está evitando que as pessoas se frustrem, mas elas precisam se frustrar. E não vai ser rápido, não é como eu queria. E isso faz a pessoa crescer, é o que eu diria. Mas sobre essa coisa aí, é exatamente a palestra inteira, né? E contando a história novamente. Isso, Sim, isso. sim. Pastor, agora sobre questão de namoro. É outro assunto, né? Mas vamos lá, não tem Mas problema. é para tirar Mas a não tem casquinha, problema. tirar a Só casquinha para não também. deixar os irmãos que querem namorar aí, que já tem 65 anos Não, casados. eu acho que até dos filhos está estou falando. perguntando. Sobre a perspectiva bíblica. Qual o propósito do namoro e quando os nossos filhos estarão preparados, maduros para namorar? Como lidar com a diferença moral onde os pais divergem sobre a educação sexual dos filhos? Isso é uma outra pergunta. Os pais, você fala mãe e pai? Mãe e pai divergem dessa orientação. Aí, Um dos pais diz que os filhos aqui, devem curtir, outros demoram antes. Como que deve... Aí procura ajuda aí na igreja, aconselhamento, porque eu não sei o que você vai fazer. Vocês vão ter que chegar num consenso aí e achar, se virem, né? Porque eu não vou decidir quem que está certo. Eu não sei, vocês vão ter que chegar à conclusão aí, irmão. Mas sobre o namoro, como que não, eu eu passo? vou falar, quem casou foi vocês, né? Sobre namoro, vamos ser breve, né? Irmão, assim, namoro não existe na Bíblia, né? É um negócio que a gente inventou. Namoro é muito chato de falar, porque é uma invenção nossa. Então a gente fica tentando dar umas normas bíblicas para um negócio que não existe nela. Aí fica tudo meio mal ajambrado, assim, sabe? Mas não tem jeito, né? É o que acontece, as pessoas namoram, não tem jeito. Não vai virar, né, Isaac e Rebeca, embora alguns queiram, não vai, né? Vai namorar e tal.
Então, namoro é para casar. E as pessoas, né, já sabem disso. Então, se não foca o casamento, não tem sentido nenhum aquilo ali. Ele tem sentido nele mesmo. Namoro que tem sentido nele mesmo não tem sentido bíblico. Ele tem sentido para casar. Então, para saber quando namorar, não é difícil. Você tem que ter a seguinte perspectiva, a seguinte ideia. A hora de namorar é a hora na qual você tem perspectiva breve de casar. Perspectiva breve de casar. Tem gente que tem isso aos 17 anos. Eu casei com 21. Tem gente que não tem isso aos 30. Então, é relativo a idade. Agora, em geral, adolescente não tem perspectiva para casar. E eles estão namorando porque querem. E está errado, provavelmente. Com algumas exceções. Minha mãe casou com 18. Ela namorou antes. Namorou pouco, né? Tem amigas, minha amiga casou com 18 anos. O que eu quero dizer? Tem que casar cedo? Tem que casar... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim. Se você está dizendo que é para casar, então você tem que ter mínima perspectiva. O que é perspectiva? É o básico, né, para você pensar numa relação de casamento, onde morar, renda, coisa da vida mesmo real. Claro que tem que ter, né, maturidade. Eu tenho mínima maturidade para pensar nesse negócio, emocional, maturidade, né, de todo tipo, e mínima condição. Então, se você não tem, você está com 15 anos, aí você fala assim, não, mas é para casar. Mas quando? Não, aí Jesus não disse quando vai voltar, né? Então eu também não vou dizer. Então, tipo assim, qual é a perspectiva? Daqui 10 anos, aí não faz muito sentido esse negócio. Então, basicamente, a ideia é essa: você tem que ter perspectiva breve de casamento. Se você está falando sério, né, que esse negócio realmente visa o casamento. Obrigado, pastor. Pastor, eu vou aproveitar uma pergunta aqui e vou fazer uma derivada dela, tá? É um casal cristão, heterossexual, sem problema de sexualidade, porém, o papel entre eles, dentro da estrutura familiar, está invertido. É um problema? Tem origem na sexualidade? Eu lembro no livro do pastor, o pastor falou de uma dança, né, essa dança cultural, histórica, desses papéis. E isso vai variando dessa forma. Queria até aproveitar, acho que o pressuposto dessa pergunta também existe alguma coisa que é inerente masculina, inerente feminina, ou Caramba, só tem essa dança assim, agora pastor? quantas horas a gente tem? Essa é longa, mas vamos lá. Eu queria entender o que significa estar invertido também, né? Porque está invertido no sentido... Qual é o sentido, quer dizer? Eu acho que a gente pode... ele não deu informação aqui. Porque não é sexual. Não, porque falam que funcionam bem nessa... Tomara. Sim. Acho que é mais, talvez... Então, porque ele pergunta se é na sexualidade. O que é estar invertido? Então, talvez porque o marido... Bom, eu vou tentar pegar o evangélico médio, né? Então, o marido tem que ser o provedor, o cabeça, e a mulher é a auxiliadora, né? E então, talvez seja isso. Então, acho que a mulher manda mais que o marido. Geralmente as pessoas falam disso, né? E se isso tem a ver com a sexualidade, olhem, mas eu não sei. Eu realmente não sei. Não, eu não sei, não é uma piada. Eu não sei porque você precisa de ajuda um pouco mais clara, de aconselhamento, de trazer isso para uma luz melhor, para a gente teria mais elementos. Se você está dizendo que está invertido, claramente é um problema. Porque você não estaria dizendo invertido, você estaria dizendo está ok. É um problema? Lógico. Você está chamando de invertido. Então você está insatisfeita porque o seu marido não está cumprindo o que você quer que ele cumpra. Por quê? Aí eu não sei. Eu não sei o que ele está vivendo. Eu não sei quem é essa pessoa. Qual é o contexto dessa história. Se você deixa ele mandar, se você está também impedindo dele, eu não sei. A questão sexual pode contribuir, pode contribuir, mas é só um pode. Aí você falou do masculino e feminino. Exato. Isso é muito complicado,
embora pareça fácil, não é, porque a Bíblia não é esse livro que vai nos dizer muito claramente assim, ó, homem, mulher, aquilo que a gente julga, a gente vai para o estereótipo, né? Então, o homem é racional, mulher é sensível, o homem é agressivo, mulher não sei. Aí tem gente que não corresponde a isto e fica sofrendo como se isso fosse da Bíblia. A Bíblia, na verdade, coloca o homem. Eu gosto de Gênesis 2,15, que chama que é antes da mulher existir, que o texto diz que Deus pega o homem, coloca no jardim e dá uma tarefa para o homem. E a tarefa para o homem só é antes dele falar que não é bom que esteja só, é antes. A tarefa para o masculino é cultivar e guardar o jardim. Essa é a tarefa para o homem. E a ideia ali é que o homem então vai cuidar e proteger. Cuidar e proteger o quê? As suas relações pactuais. O que são relações pactuais? São relações baseadas em aliança. A primeira relação baseada em aliança é com o próprio Deus. Então, o que é a masculinidade bíblica? É um homem que teme a Deus. Ele cuida e protege a sua relação com Deus. Ok? Se esse homem fala grosso, tem barba, não fala fino, não tem barba, se veste roupa X, Y, joga bola, se joga. Não sei. Isso não é exatamente a discussão. Se ele casou ou não, né? A discussão é: ele teme a Deus, ele cuida e guarda a sua relação, a sua aliança com Deus. A segunda relação pactual é com a mulher ou com os outros, se os solteiros estiverem incluídos, né? Ele é uma pessoa que cuida e guarda das suas relações fundamentais. Quem casa é a relação com a sua esposa, com os seus filhos, porque essas relações não estão baseadas no meu achismo, não estão baseadas na minha emoção, se eu estou afim ou não estou afim. Eu casei, eu fiz uma aliança, e eu sou responsável por isso. Então eu cuido e guardo, isso é um homem bíblico. E ele, por último, cuida e guarda da própria criação. O jardim é a criação, então é o homem que está envolvido no mundo, operando no mundo. Ele é alguém que trabalha no mundo e tem a sua missão, a missão como filho de Deus, a missão no mundo. Então ele não é um homem passivo, ele não é um preguiçoso, ele é um homem que sabe da sua missão no mundo. E aí é que a Bíblia vai. Agora, depois daí, qual é a roupa? Se é azul, se é rosa, se não sei o quê, sabe? Essas coisas estereotipadas variam. O que não varia é isso. Homem de Deus na Bíblia cuida da sua relação com Deus, da sua relação com o outro, da sua relação com a sua missão. E é claro que no Novo Testamento é chamado de cabeça do lar, isso é um fato. Está lá, cabeça no sentido de liderança, e liderança como Cristo. Então, você provavelmente já ouviu isso, mas é importante repetir. Então, ser cabeça não é uma estrutura vazia que você coloca qualquer conteúdo. Não é assim, eu sou o líder, então eu posso ser qualquer tipo de líder. Não, o homem tem que ser um líder como Cristo. A cabeça como Cristo, é muito claro em Efésios 5. Como Cristo. Cristo se sacrifica pela sua esposa, né, pela sua noiva, pela igreja. E assim vamos. Então, isso que a gente pode falar em poucas palavras de masculinidade bíblica. Mas passou disso, fica uma discussão muito cultural, de que o homem deveria ter isso ou ter aquilo, que aí é bem complicado. Obrigado, pastor. A gente tem mais uma questão, ela, de certa forma, já foi abordada, mas talvez só para sublinhar, né? O irmão e a irmã que têm a afetividade homossexual e que não consegue voltar seus afetos ao gênero oposto, deve então se orientar à vida de solteiro? Deve se orientar à vida de solteiro? Como entender uma vida celibatária?
É por isso, é difícil, né? É que, de novo, nós não conseguimos conceber felicidade sem casamento. E aí, irmão, eu vou falar 3 dias aqui, você não vai entender. Porque na nossa cabeça não entra. É que são muitos anos ensinando que casamento é felicidade. Irmão, presta atenção, o solteiro é tão, isso chega a ser tão grave, que o menino é adolescente, ele tem lá 17 anos, ele já se vê como alguém que está esperando. Mas esperando? Não, é que eu estou esperando. Eu sei que você está esperando para fazer sexo, né? Eu entendi. Tá certo. Mas você já parou para pensar? Quer dizer, o solteiro é um cara que está numa sala de espera, que ele vai entrar. Ele vai entrar. Aí quando ele entrar, ele chegou. O casado, ele não espera mais. O casado é o que já não espera. O casado tem. Eu tenho. Aí a gente ensina os solteiros que o solteiro, a gente define o solteiro por aquilo que ele não tem. Ele não tem o casamento. Irmão, se você definir alguém, ou se definir a partir do que você não tem, o que você produz? Ansiedade, descontentamento, descontentamento e frustração, porque você não fica se definindo pelo que você não tem. A Bíblia define o solteiro pelo que ele não tem? Não. 1 Coríntios 7 diz assim, ó, o solteiro tem, o casado não. O que o solteiro tem, para Paulo? O solteiro tem uma oportunidade de servir o reino e desfrutar do reino que o casado não tem mais, porque o casado está dividido. Então, o Novo Testamento, ele inverte a nossa fala. E a gente dá um tilt, a gente não consegue entender. Entende? Porque a gente não entende solteirice, celibato, como algo abençoado, a gente entende como uma derrota. A pessoa foi derrotada. Ela tentou chegar lá na soberana vocação, no prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus, que é o casamento, evidentemente. E como ela fracassou, restou-lhe o quê? Irmão, você tem ideia, em Mateus 19, Jesus fala de divórcio, ele fala assim, só pode separar se tiver adultério, correto? Você sabe o que os discípulos dizem? Ninguém lê essa parte. Porque depois que Jesus fala, só pode separar se tiver divórcio, os discípulos, que na maioria eram solteiros, eles olham para Jesus e falam assim, então é melhor não casar, né? O raciocínio deles é o contrário da pergunta. O raciocínio deles é, mas meu Deus, alguém vai casar? Não pode separar só se tiver adultério. Então, se esta é a condição do homem para com a sua mulher, é melhor não casar. Aí Jesus chega e repreende eles e fala, não, não, Jesus não repreende. Jesus fala sobre o eunuco. É nesse contexto que ele fala, então, tem gente que casa, tem gente que não casa, por vários motivos. Em resumo, a gente podia fazer uma longa explicação dos eunucos, mas basicamente o que ele está dizendo é, tem gente que não vai casar por vários motivos, e tem gente que deve aceitar isso, e outros que não, e está tudo bem. Então, a nossa crise com a solteirice é muito grande, eu entendo, porque na nossa teologia de solteirice não existe, existe a teologia do solteiro que precisa casar. E aí, a gente fica meio sem conseguir entender o evangelho do Novo Testamento. Portanto, irmão, eu já expliquei isso, como você falou, eu já falei. Eu não estou dizendo que a pessoa não vai casar. Eu conheço um monte de gente que casou. Eu estou dizendo que não pode colocar isso como critério, como depender disso, porque senão você vai frustrar a pessoa. Ou você vai criar um casamento artificial para a pessoa se sentir bem. Aí vai ficar pior ainda a situação dela. Então não tem nada de errado em querer casar. Não tem nada de errado em querer casar. Você tem que entregar esse querer a Cristo. Porque eu não sei se vai acontecer. O que eu sei é que Cristo cuida da gente. E tem um monte de gente casada solitária.
Tem um monte de gente casada que se sente mais só do que quando tinha 15 anos e estava solteira. Porque casamento não resolve solidão necessariamente. Então, vai por aí. Eu falei demais já. Obrigado, pastor. Irmãos, os irmãos do 113 tentaram condensar as perguntas, né? Os irmãos também estão com alguns microfones aí. Eu vou só pedir para que considerem o que foi respondido, né? E se tiver alguma pergunta não mapeada, possam levantar a mão para que a gente tenha espaço pelo menos para 3 perguntas do público. Podem levantar a mão enquanto os irmãos estão distribuindo os microfones. Agora, só aproveitando, enquanto está tendo essa parte logística dos microfones, o Ministério 113, os irmãos já sabem, é o Ministério de Famílias da Igreja, ele vai começar, está concebendo algum acompanhamento do que foi começado hoje sobre sexualidade. Então, se os irmãos tiverem interesse em continuar essa abordagem, por favor, entre em contato com o irmão Fábio, né? Podem também mandar pelo próprio link do QR também, que o Ministério vai juntar essas famílias para que a gente possa fazer um acompanhamento juntos também, tá bom? Sem prejuízo do material que o pastor Heiker também já nos disponibilizou. Tem alguma pergunta da congregação? Nenhuma? Pode ser o meu amigo. Tá certo. Então, a gente vai, já para fazer o desfecho, o pastor Heiker quer falar alguma última palavra? Apenas para agradecer, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. O assunto não acaba nunca. Eu sei que tem muitas dúvidas, e é assim mesmo, é complexo. Muito obrigado pela sua disposição, obrigado à igreja, A gente que agradece. os pastores, foi uma bênção. Estou à disposição e nos vemos. Obrigado. Deus abençoe a todos. Eu vou chamar então a evangelista Linda.